Estamos de volta e hoje o De Bem com Você está falando sobre a importância da neurociência na inclusão escolar. Então a gente vinha falando sobre a família, o papel da família e a aceitação. Depois que a família aceita, né, no caso, muitas vezes é a escola que comunica a família, né? Sim. Mas quando é o contrário, depois que a família descobre, aceita, como que é a busca pela escola adequada, entre aspas, ideal para esse aluno? Como que é essa busca? Normalmente, não tem essa busca no início. Até mesmo porque para se descobrir, né, para se aceitar o problema, demora um tempo. Então, a primeira questão para a escolha da escola é que seja uma escola padrão excelência, né? Então, que meu filho estude na melhor escola, que passe no Enem, toda essa dificuldade. Os 30% a 40% dos problemas de aprendizagem, eles são encontrados, detectados nos primeiros anos escolares. Então, até lá, a criança pode estudar praticamente em qualquer lugar. Então, quando ela começa na alfabetização? Aí, na alfabetização, ela vem com sinais de alerta. Ou troca letra na fala, ou tem dificuldade de consciência fonológica, é aquela criança que não faz um reconto de uma historinha de roda, não, tem dificuldade com as rimas, ela vem ali com um sinalzinho de alerta ligado dos professores, dos educadores da escola. Mas se detecta mesmo depois da primeira, segunda série, quando surgem os problemas de escrita e leitura. Que aí a gente tem, inclusive, que esperar maturidade neurológica, fechamento do ciclo de alfabetização. Então, aí é nesse momento em que a criança passa a não colaborar e não corresponder com as expectativas da própria escola e da família na aprendizagem, é que se busca, né, um consenso de trocá-la de escola. Aí sim buscar uma escola ideal que se adeque às necessidades dela. E está correto fazer isso? Buscar uma escola ideal? Todas não deveriam ser ideais? Se a gente parte da política da inclusão, todas deveriam ser. Porque, como eu já disse, não é um método que tem... A criança não se adequa ao método, é um método que tem que se adequar à criança. E levando o princípio da neurociência, né? Se a gente sabe que toda criança aprende, dependendo só do seu ritmo próprio, da sua própria condição, das suas potencialidades, né? O ideal seria tornar toda aquela sala inclusiva, né? Porque às vezes uma estratégia para um deficiente auditivo, um deficiente visual, pode tornar aquele grupo todo, todas as crianças, eles podem trabalhar conceitos de linguagem, por exemplo, de macio, de áspero, de som, de grave, de agudo, por que não, né? Então, você pode criar várias estratégias que são inclusivas dentro da sala de aula e estimular a linguagem da mesma forma. Pode tornar o ensino da matemática uma forma bem concreta, por que não? Né? Sim. E ainda nós temos as tecnologias assistivas, que hoje tornaram tudo muito inclusivo, né? Então, dá para se trabalhar diferentes tipos de deficiência, utilizando computador, várias técnicas. Então, o ideal seria que todas as escolas partissem desse princípio, né? E é interessante abordar que a adequação, ela não tem que ser específica sobre aquele aluno. A boa adequação é quando você toma a sala de aula, a nível de questões socioemocional, de interação, de produção, porque imagina, aí nós estamos trazendo um mediador para dentro de sala de aula, que vai ser esse interlocutor. Mas se isso não acontece, não há uma adequação, há uma adaptação. E a pessoa que está ali do lado, ela é babá daquela pessoa e não está estimulando. Então, o que é a inclusão? A inclusão é a capacidade de você pegar o grupo e não sistematizando, porque tem problema, porque tem... Não, mas trabalhando a questão das competências e habilidades em cada momento da criança. E nós já vimos isso na nova BNCC,
que trabalha a base nacional, que está preocupada com a questão das competências e das habilidades, porque é aí que a neurociência se compromete com a aprendizagem. Quando eu sei das minhas competências, as minhas habilidades, elas vão sendo o quê? Desenvolvidas. Por quê? A autoestima é fortalecida, a interação, o respeito, a resiliência, a questão de interação, tudo vem. E a neurociências hoje, ela não afasta a questão da emoção. Pelo contrário, a emoção, a neurociência, a razão, elas andam de mão dadas. Aí nós temos o quê? Uma educação humanizada. E quando nós temos educação humanizada, nós temos aprendizagem. Sim. E na legislação é tudo muito bem feito. Mas na prática, como é que isso funciona de fato? Por exemplo, as grades curriculares para os docentes. Hoje ainda não tem nada muito voltado para esse aprendizado da neurociência, né? Como que eles recebem esse aluno de fato? Apesar de existir tudo isso na lei, como que é o dia a dia na sala de aula? O dia a dia na sala de aula muitas vezes é lúdica, muitas vezes empírica, tá? E muitas vezes de insatisfação. Então, é um misto de sentimentos. E nós não podemos esquecer que o objetivo pedagógico, muitas vezes, é de nota, tá? Seriação. E isso é muito perigoso, porque eu não posso dar nota em habilidades que não tem registro. Sim. Então, como é que é isso? Aí é a questão da quantificação, de eu valorizar a nível de referência, de excelente, de muito bom, parabéns, a recompensa. Porque o nosso cérebro, 70% dele é recompensa. Então, imagina, 75%. Isso não significa aquelas artimanhas que nós, enquanto mães, temos, né? Não pega isso que você vai ganhar aquilo. Não. Ele não funciona assim. Ele funciona quando tem um objetivo sistematizado, tá? Não é troca, faz isso, aquilo. Não. Ele tem que sentir prazer. Tem uma área do cérebro que é o límbico. O límbico trabalha com prazer. Então, quando tem prazer, eu aprendo. Então, tem muitas vezes no consultório que os pais chegam e falam assim, mas ele é ruim em matemática, português e tudo. Mas no videogame, na televisão, nisso, aquilo, no celular, ele aprende rápido. Por quê? Isso é a área límbica. E isso também é a neurociências trazendo para a educação. Significa o quê? Que todo ensinamento com prazer, objetivo, planejamento, qualificação e interação traz aprendizagem. Que não fica restrito só essa questão da educação inclusiva, de modo algum, né? Que faz repensar a educação de um modo geral, inclusive. Porque senão nós vamos pensar em educação especial. E isso não é inclusão. Sim. E a gente tem que levar em consideração que esse modelo atual de educação não vai contemplar essa geração que está tecnológica, que está online, né? Está sofrendo, tem que sofrer mudanças. Tem que trazer essa aprendizagem para esse prazer, para ser prazeroso para essas crianças. Porque o índice de evasão escolar, de desinteresse, de desconcentração está muito grande. Então, tem alguma coisa acontecendo errado, né? E a gente vê muito isso na questão da problemática de ensino, quando ocorre realmente o interesse, a motivação e a vivência. A vivência é uma coisa que você vai guardar para a vida inteira. Você sempre vai ter uma emoção, ou ela positiva ou negativa, que vai ficar registrada para sempre como uma aprendizagem para o resto da vida. O que nos faz pensar, por exemplo, te interrompendo rapidamente, nas provas. Sim. Se é um aluno que tem dificuldade naquela determinada matéria, e aí, independentemente de ser uma dificuldade ou ser um transtorno, a prova por si só já é um terror, né? A probabilidade dele ir bem, consequentemente, é menor. Essas formas também, hoje a neurociência já está atuando com a educação na forma de mudar essas avaliações? Com certeza. Está dando indícios de que é preciso mudar. E mudar com uma certa urgência, porque a gente sabe que esse conteudismo não agrega aprendizagem. Então, o fato de você fazer milhões de exercícios e aquilo não é prazeroso, aquilo não faz parte da sua vivência, você daqui 2 meses já esqueceu aquele conteúdo.
Então, quando você vivenciou aquilo no corpo, na mente, né, na questão da psique da pessoa, realmente você está integrando. Aí você está tendo uma aprendizagem integrativa, né? E aí realmente ocorre. Agora, o conteudismo não é a melhor ferramenta, até mesmo porque essa geração de hoje, ela está aprendendo coisas que nem sabe se vão ser usadas no futuro próximo. Porque muitos cursos que eu participo, eu tenho ouvido de pesquisadores que hoje, a geração de hoje, esses meninos que estão no fundamental, no maternal, são crianças que nem sabem se vai ter a profissão delas hoje, a profissão delas não existe ainda. Sim. Né? Então, para que esse excesso? Para que tudo isso? Né? Onde nós vamos estar caminhando? A única coisa que está gerando é ansiedade, depressão, alto índice de suicídio. Então, aonde nós vamos parar? Então, é preciso repensar, sim, e buscar ludicidade na aprendizagem, que a gente esqueceu. Hoje, o lúdico, o brincar, o exercício no corpo, não está sendo visto como aprendizagem, está sendo visto como perda de tempo. E isso a gente tem que ficar muito atento. E uma coisa que nós não podemos esquecer é a importância do sono nesse processo. Sim. Isso é muito importante, porque o sono é a faxineira do cérebro. Sim. Né? Durante o dia você está ali e à noite aquilo que você não vai usar, vai lá e apaga. Faz a faxina necessária. E essas crianças de hoje que não dormem, né? Famílias que não descansam, estão sempre ligados. E é nisso que a gente está falando, que a neurociências, ela busca várias particularidades, tá? Então, o nível alto da questão de memória, de atenção, porque o tempo todo é muita atividade cerebral, tá? Então, muita luz, muita indagação, muita pesquisa, muito isso, muito aquilo, e pouco sono, pouco descanso, né? Pouca faxina. Pouca faxina. E a alimentação também entra aí. Aí é uma série de conjuntos. A gente para, então, nesse ponto para voltar daqui a pouquinho. A gente retoma. Nós vamos para mais um intervalo, mas é rapidinho.